Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Comunicar-se. Aqui a gente fala sobre comunicação e hoje o meu intuito é ajudar você que não sabe como se preparar mentalmente para uma conversa, para uma fala, para uma conversa difícil que você tenha que ter com alguém. Então, hoje, esse assunto é bem legal, ele é bem amplo, e eu vou falar, mas eu vou tentar falar de umas técnicas bem específicas que tem um livro de comunicação. E eu acredito muito nessa técnica porque eu vivo isso. Eu faço isso, eu coloco isso em prática. Então, eu tô trazendo aqui para você, espero que você goste. Por favor, deixa um comentário aqui embaixo se você gostou desse episódio. Lembra de seguir esse podcast se você gosta. Se você está no YouTube vendo em vídeo, lembra de seguir aqui também, dá um joinha, para que assim esse vídeo chegue a mais pessoas. Então eu queria te perguntar, como você se prepara mentalmente para ter uma conversa? Muitas pessoas me falam, eu não me preparo para ter uma conversa, simplesmente acontece. Sim, a conversa, ela simplesmente acontece de forma natural, mas quando você se prepara, principalmente mentalmente, você vai sentir uma certa clareza na hora de falar. Você vai saber o que você quer transmitir, o que você quer que essa pessoa sinta, você vai saber sua intenção. Então é muito importante, se você não pratica isso, se você não se prepara para ter uma conversa, é muito importante que você comece, a partir de hoje, a partir desse episódio, comece a se preparar para ter conversas. Comece a saber qual o seu intuito de falar com essa pessoa. Comece a observar o que eu vou falar, quando eu vou falar, como eu vou falar. Então, você vai começar a fazer uma reflexão, uma autoanálise sua, nesse caso. Então, o modo com que você espera que uma conversa aconteça tem uma grande influência em como ela realmente vai acontecer. Então, quando você se prepara mentalmente, você influencia no resultado. Se eu não estou preparada e alguém me faz uma pergunta, geralmente eu tenho que parar, respirar, pensar para depois responder. Mas quando eu já estou preparada para alguma coisa, é mais fácil prestar atenção total no outro. Então tá aí o primeiro benefício. Quando você está preparado mentalmente para essa conversa, vai ser muito mais fácil você ouvir, realmente escutar o que o outro está dizendo. E aqui tem uma técnica que eu ensino na minha mentoria, que eu vou dar de presente para você, que é se sentir otimista, pensar em lugares, em coisas que te fazem bem, que te fazem feliz. Então você vai começar antes de ter uma conversa, para você se preparar mentalmente, você vai pensar em um ambiente que você se sente seguro, segura, que você lembra de você falando com essas pessoas, conversando. Então, você vai fechar seus olhos e você vai pensar nesse lugar, nesse ambiente. Você vai relembrar de algum momento que você estava feliz, que você se comunicou muito bem, que você conseguiu apresentar. Se você fala, Graça, eu nunca tive esse momento. Então, aqui é que você tem que pensar que você vai ter que se sentir otimista de alguma forma. Então, se você não teve esse momento ainda, se você nunca sentiu essa alegria em falar, em conversar, aí a gente tem uma crença. Muitas vezes a gente vem de um background, que é, a gente vem de um passado, de uma história, aonde a gente aprende que a conversa, a fala ou ter uma conversa difícil vai ser difícil. Então, automaticamente, a gente já se bloqueia e já fala, ai, vai ser um saco, ai, vai ser difícil, ai, vai ser pesada essa conversa. Então, a gente automaticamente está criando barreiras invisíveis para essa fala. E aí, na hora de falar, a coisa não flui tão bem, tão legal. Por quê? Porque isso é um nível de energia que você vai transmitir no seu tom de voz. Então, o nosso tom de voz, ele é frequência vibracional. A nossa voz é frequência. É invisível. Então, muitas vezes você não vai entender o porquê que o outro achou que você foi grosso ou grosseiro ou grossa ou ignorante do jeito que você falou. Mas normalmente é por causa do tom de voz e por causa da energia que esse tom de voz passa.
como que você está usando as palavras e qual que é o tom de voz que você está colocando. A energia que você tem dentro de você, que você está sentindo, transparece automaticamente no seu tom de voz e na linguagem corporal. Tanto que é por isso que a gente estuda linguagem corporal. Às vezes, se você vê uma pessoa, só pelo corpo dela, você já sabe que ela não quer falar, ela não tá bem, ela não tá aberta, não é uma pessoa flexível. Então, você consegue observar várias coisas, transparecemos o que está dentro para fora em forma de tom de voz, de fala. Então, se você está se sentindo um pouco deprimido, vai precisar de um tempo para que volte o seu tom de voz mais feliz. Você não vai conseguir passar um tom de voz super alegre ali. Então, você está vendo como é que a gente passa, assim, a energia? Então, mentalmente, você tem que se preparar para as conversas, para que você consiga ir lá e falar. Para que você consiga ter uma qualidade melhor de ouvido, de ouvir o outro, para você consiga ter uma qualidade melhor de conversa e até de resposta. Porque se você fala com jeitinho, se você fala escolhendo o que você está falando, normalmente o outro, poucas vezes que essa pessoa vai agressivamente voltar agressivo para você. A pessoa vai pensar antes de falar. Então, vai muito de nós aprendermos sobre o nosso tom de voz aqui nesse caso. Então, na hora de se preparar mentalmente, eu quero que você, antes de falar para uma pessoa, para um grupo, seu marido, eu quero que você comece a conversar com você sobre isso em voz alta. Então, eu quero que você use o seu tom de voz. Eu quero que você imagine que você está bem, feliz, otimista. Se lembre de um momento muito feliz que você passou no passado, no momento que você foi lá e conseguiu falar com as suas amigas, foi no shopping, estava super divertido aquela conversa. Lembra desse momento e aí coloca para fora, imaginando o seu marido na sua frente. Então, você vai imaginar esse amigo imaginário aí na sua frente, você vai falar com essa pessoa. Então, você vai começar a falar para fora e colocar para fora, falar em voz alta. Tem pessoas que gostam de gravar no próprio celular para ver como é que vai sair esse tom de voz. Eu acho que é sim uma alternativa. Você se gravar no celular, se gravar num aplicativo de voz, para que você ouça como saiu a sua voz. Como que foi? Qual a energia que eu passei com esse tom de voz? Será que eu fui muito ríspida? Será que eu fui muito fofinha? Será que eu não estou precisando ser um pouco mais assertiva? Então, a técnica aqui é se visualize antes de falar com essa pessoa. Imagine como está sendo essa interação e eu quero que você imagine que essa conversa está sendo boa, que essa conversa está sendo leve, que você está conseguindo transmitir a sua mensagem. Então, para você preparar a sua mente, você precisa visualizar você mesmo, falando muito bem, articulando as suas ideias, mexendo as mãos, o corpo, mostrando energia para essa pessoa. Então, você vai trazer as ideias com mais brilho, com mais naturalidade. E você vai conseguir aproveitar muito mais, porque você vai estar mentalmente preparado. As suas emoções vão estar esperando por esse momento já. Então, se você teve a crença de a vida toda você ouviu, é muito difícil falar em público. Ai, nossa, falar em público, nossa, é um problema para todo mundo. Nossa, se qualquer frase dessas que você tenha ouvido, isso pode estar te travando. Então, você tem que começar a trabalhar a sua mente, o seu mental, e falar com a sua mente, conversar com ela, encontrar com a sua mente um caminho para você. Então, também não vou vir aqui ficar te dando várias técnicas que talvez não vão funcionar para você. Então, a gente está falando aqui, ó, de se visualizar antes de falar e se visualizar alegre, com uma interação leve, tranquila, que está indo muito bem. E eu vou contar uma coisa bem pessoal minha aqui. Hoje é dia 7 de novembro. E hoje eu tinha uma reunião com a minha chefe. E tinha algumas conversas que eu iria ter que ter com ela. E uma delas é que eu vou parar de trabalhar para ela, porque eu trabalhava 2 vezes por semana para ela e 3 vezes na semana como fonoaudióloga nessa empresa que eu estou trabalhando aqui, australiana. Como eu tô gostando da empresa, das pessoas, e eles falaram, vou te promover, eles me ofereceram uma promoção.
E aí eu não aceitei a primeira promoção e eles me ofereceram uma segunda promoção, muito melhor. Ou seja, eles me deram a oportunidade de trabalhar lá. Então, eu vou trabalhar apenas em um lugar, sendo que eles vão me dar um dia por semana de folga. E eles vão aumentar o meu salário para que esse um dia por semana de folga seja coberto como se eu estivesse trabalhando. Então, para mim, foi uma oportunidade muito boa. Eu vou trabalhar como se eu tivesse, né, carteira assinada, full time, que a gente fala aqui, mas eu vou ter a minha segunda-feira livre. Então, eu vou conseguir criar minhas coisas, eu vou conseguir atender meus clientes particulares, igual eu faço, eu vou conseguir fazer minhas coisas. Então, eu tinha que conversar com ela hoje sobre como foi bom trabalhar lá, mas que eu não queria mais. Eu ia, a partir, né, do ano que vem, parar de trabalhar nesse local. Então, eu fui para a reunião com ela, deixei ela falar tudo o que ela queria da reunião, que era para dar alguns feedbacks, era para a gente conversar um pouco sobre como as coisas estavam indo, e aí eu pedi licença para ela e falei: olha, eu visualizei eu fazendo isso antes, eu treinei no espelho antes, eu me visualizei falando com ela que eu ia parar de trabalhar lá, mas que, né, que eu estava muito grata pela oportunidade, que eu tinha gostado muito, que eu tinha aprendido muito, eu aprendi muito porque é uma agência de marketing, eles fazem vídeos, filmes, podcasts, então é muito o que eu faço também para minha vida, o que eu faço sozinha aqui para mim, então eu aprendi muito com eles. Aprendi muito como trabalhar em time e tudo mais. Então, quando eu comecei a falar com ela, eu já sabia onde eu queria chegar, eu já sabia qual era o meu objetivo, eu já sabia que eu queria mostrar para ela que eu estava muito grata e feliz de estar trabalhando ali, mas que eu tinha uma oportunidade muito boa de continuar trabalhando apenas como fono. E como esse era meu, realmente sempre foi a minha carreira, a minha vida, eu ia conseguir e ia querer trabalhar como fono. E eu tinha que fazer essa escolha. E como eu falei com ela dessa forma mais leve, ela na hora ficou assim, assustada, ela não esperava. E aí ela falou: Nossa, mas eu tô muito feliz por você. Que coisa boa. Olha aonde você está chegando, Grace. E o dia que você quiser, as portas estão abertas para mim, para esse trabalho. O dia que você quiser voltar para trabalhar nessa empresa, é só você me ligar, porque a gente sabe, sempre vai estar de portas abertas. Se eu não tiver vaga, eu crio a vaga, porque eu sei quanto você vale, quanto vale a pena ter você na empresa. Quando ela falou aquilo, sendo que eu não sou da área de marketing, eu não sou da área de produção de vídeo, filme, social media, não sou. Quando ela falou isso, eu fiquei emocionada, eu fiquei muito feliz, porque significa que o meu trabalho foi legal. O que eu fiz até agora foi de muito valor. E eles viam esse valor. E mesmo com as minhas dificuldades, né, da língua, deles falar inglês e eu português, e tá aprendendo ainda o inglês, porque por mais que eu tô aqui há 5 anos é como se eu fosse um bebê de 3 anos na língua. O bebê, eles começam a falar a partir de 1 ano e meio, 2. Então, a gente tem que saber que nós aqui, nós podemos, né, quando a gente tem 5 anos de Austrália, é como se a gente tivesse 2 e meio ali, 3, ou seja, a gente está aprendendo a falar. Então, para mim, foi muito gratificante, foi muito bom, porque eu consegui colocar em prática isso aqui que eu estou trazendo para você hoje. Eu consegui colocar em prática essa técnica de mentalmente me preparar, fazer isso de uma forma planejada, para que eu conseguisse me organizar. Consegui levar para ela essa mensagem de como foi bom para mim, o quanto eu aprendi também. E eu consegui fazer ela sentir a minha frequência, a minha energia, o meu tom de voz. Então, quando a pessoa sente isso, você vai sentir que você vai ter um impacto maior no outro, que você vai ter um benefício daquela conversa, você vai conseguir mostrar o quão importante aquilo foi para você ou não, ou quão talvez desafiador aquilo é para você. Então é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você repita para você mentalmente, se você tem esse padrão de achar que todas as conversas vão ser difíceis, que vai ser ruim, ai meu Deus, você já está se bloqueando antes de chegar na conversa. Então eu quero que você faça essa preparação, essa preparação. Se prepare antes. Fala para você mesmo várias vezes: ah, se eu começar uma conversa com alguém, pode ser divertido. Isso pode me trazer novos caminhos, isso pode me dar novas oportunidades.
Olha quanto eu fico criativa quando eu começo uma conversa nova. Então, ao invés de você ficar se bloqueando, a mesma energia que você gasta, se bloqueando, falando que, eu não falo tão bem inglês, eu não falo tão bem, assim, para conseguir esse trabalho, eu não sou tão boa para ser uma fonoaudióloga, né, que trabalha na Austrália. Mas toda hora que você fica, essa mesma energia que você está gastando com essas crenças, você está se preparando de um modo que te bloqueia, que te gasta energia. Então, a mesma energia que você gasta para ficar pensando tudo que pode dar errado, você pode gastar para ficar pensando tudo que vai dar certo, para se visualizar, para se dar força, para falar com você internamente. Olha o quanto eu já conquistei, olha o quanto eu já consegui até agora. Olha o quanto que eu já vendi nessa empresa. Eu vou conseguir. As minhas conversas são legais, as minhas conversas são leves, são divertidas. Quando eu falo, eu trago alegria para essas pessoas. Então se visualiza, se prepara, conversa com a sua mente. Essa mesma energia que você gasta para ficar se colocando para baixo é a energia que você podia estar gastando para se colocar para cima e para visualizar essa interação feliz, alegre, legal, leve. Se você nunca fez isso, eu quero que você pare agora de ouvir isso aqui. Quero que você dê uma pausa e você vai ficar durante 5 minutos falando para você mesmo. Eu consigo começar a conversa com as pessoas. Eu me divirto quando eu falo com as pessoas. É uma aventura quando eu consigo falar com alguém diferente, alguém que eu nunca vi, uma pessoa nova. Eu me divirto quando eu estou conversando com as pessoas, eu consigo me conectar com facilidade. Então, eu quero que você crie suas próprias frases. E eu quero que você crie as suas frases em cima do que você vê que é uma crença para você, o que é uma dificuldade para você. Então, se você vê que, eu acredito que eu não sou boa o suficiente no inglês, igual eu acreditava, eu não sou boa o suficiente para ensinar crianças. Sim, eu sou boa. Então, você vai repetir para você, sim, eu sou boa o suficiente. E eu conheço pessoas que têm menos inglês que eu, que trabalham como engenheiros, como arquitetos, não como fonoaudiólogos, que não tem muitos aqui, mas que conseguem trabalhar, né? Mas em outras áreas. Então, eu comecei a falar isso para mim. E eu me imaginei, me visualizei falando inglês muito bem. Falando, articulando, falando minhas ideias, fluida. Igual eu ouvia as mulheres australianas falando, eu me imaginava fazendo isso. E eu comecei a repetir isso para mim. Repetir para mim. Antes da entrevista, eu sempre faço isso. É uma repetição de como que tá a minha postura, como que tá meu tom de voz, qual que é o meu objetivo aqui, o que eu quero fazer. Então, o meu estado emocional, ele fica fortalecido. Quando o seu estado emocional interno é fortalecido, quando você se dá força, você encontra o seu poder, e aí que tá a mágica. A magia acontece na hora que você encontra isso internamente. E para encontrar isso internamente, você tem que praticar. Então, diariamente, você tem que se colocar à disposição da fala. Você tem que falar, eu vou conversar com alguém, eu vou fazer essa pessoa rir. Você tem que se colocar à disposição, se colocar aí no jogo, para que você consiga ver que se comunicar, falar, é legal, é divertido, que ensina, que motiva. Então, visualize esse otimismo, essa alegria. Visualize você falando nesse tom de voz alegre, nesse tom de voz feliz, nesse tom de voz leve. Na hora que você tiver que ter uma conversa difícil, que você consiga trazer clareza, que você fale menos, mas que você consiga trazer clareza para que essa interação seja mais leve. E lembre-se que todos nós somos seres humanos, somos iguais. Muitas vezes essa outra pessoa que está na sua frente também está com medo, talvez não queria estar ali, está com vergonha, não sabe o que falar. Muitas vezes você não vê, parece que a pessoa está ótima ali, mas não. Nós não sabemos o que está dentro do outro. E nós somos seres humanos, então apoie o outro. Se apoie, primeiramente, e também apoie o outro. Dê essa força para um amigo, para sua mãe, para o seu pai. Converse com as pessoas sobre isso.
Converse com as pessoas sobre ter coragem de ter otimismo para falar, de treinar a fala. Comece a falar sobre isso. Quando você começa a falar sobre isso e ensinar o que você está aprendendo aqui nesse podcast, você vai ver que isso vai automatizando, vai entrando dentro de você. Então, você vai treinar diariamente e também falar com as pessoas. Eu aprendi uma técnica com um podcast de uma fonoaudióloga, da Grace, que a gente tem que se visualizar, se acreditar internamente, dar força, gastar essa energia que eu tenho aí, com todas essas crenças, achando que tem 1000 leões ali na minha frente, que é tudo invisível, que não tem nada ali, que falar em público não é isso tudo, e colocar isso no jogo, colocar isso em prática, falar com o outro, ensinar. Na hora que você ensina, você aprende muito mais. E é assim que você vai fixando, ancorando, deixando forte aquilo ali em você. Mas sem prática, não adianta nada ouvir. Então, para esse episódio, fala com você mesmo, escolhe as palavras agora. O que eu quero falar para mim mesmo? Quais são as minhas frases que me travam, que me bloqueiam? Aonde eu estou gastando energia de uma forma que eu podia estar gastando energia de outra? Se questiona. Se observa. Observe seu tom de voz. Eu quero deixar aqui uma última reflexão que é: qual é a energia que você está transmitindo na sua frequência vocal na hora que você fala? Será que é uma energia, uma frequência de voz mais alegre, mais feliz, mais energética? Ou será que é uma voz que nunca muda, que está sempre ali do mesmo jeito, que não passa nem felicidade, nem alegria? Tá tudo bem usar essa voz. Em alguns momentos do trabalho, tá tudo bem usar essa voz. Mas usar essa voz o tempo todo não vai te trazer, não vai te trazer o que você precisa alcançar, a energia que você precisa. Então comece a observar a sua voz, aonde eu estou usando o meu tom de voz de forma adequada, porque vai ter lugares que esse tom de voz é adequado, e aonde eu preciso melhorar. Quais são os locais, quais são as relações, as áreas da minha vida que eu preciso melhorar e colocar meu tom de voz de uma outra forma, tentar mudar esse tom de voz, tentar mudar a frequência do que eu falo, mudar a minha atitude diante a fala. Será que eu me coloco para baixo? Será que eu me coloco para cima? Será que eu sempre acho que eu vou falar inglês errado? Que o outro já não vai me entender? Porque quando você já vai achando que a pessoa não vai te entender, ela não vai te entender mesmo. Porque você já está visualizando isso acontecer. Ao invés de você gastar energia visualizando e pensando como eu vou articular melhor essas palavras para que o outro me entenda, você está pensando, ele já não vai me entender. Eu já sei que ele não vai me entender. Então, essa é a reflexão dessa semana. Pensa nessa preparação mental para ter uma conversa, para ter um diálogo. E lembra dos benefícios. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quiser me seguir no Instagram, é @gracifonopelomundo. Lá você vai me conhecer um pouquinho mais. Você vai ver o meu rosto e também eu posto algumas coisas no Stories. E sempre, toda semana, quando tem episódio novo, eu coloco lá no Stories. E você vai conseguir ter acesso a isso. Manda para um amigo, para uma amiga. Manda para alguém que você veja que faz sentido. Alguém que você sinta no seu coração. E desde já, muito obrigada por fazer parte dessa família, dessa egrégora de pessoas que trabalham com a comunicação, que querem melhorar a comunicação, que buscam um mundo melhor, porque a nossa comunicação é tudo. Então, gratidão por você estar aqui, do meu coração para o seu coração, comunicar-se.